Então, o que são essas práticas integrativas, né? Muita gente fala de práticas integrativas, práticas alternativas, práticas complementares, medicinas tradicionais, o que são todas essas coisas? Olá, se você não me conhece, meu nome é Bela Rodrigues, esse aqui é o canal da Docicina, o nosso canal de partilha sobre medicinas Ayurveda, medicinas tradicionais, práticas integrativas, astrologia, ocultismo e tudo que nos envolve e nos alinha com as buscas do cósmico compulso natural do universo. E hoje a gente está aqui no segundo vídeo. Se você perdeu o primeiro, assista o primeiro vídeo antes, que é importante para você não ficar perdida. E esse segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as práticas integrativas e complementares, como é que elas se inserem no contexto de saúde do Brasil e o que a gente tem disso tudo para inserir o Ayurveda nesse contexto. Então, as práticas integrativas e complementares em saúde são práticas que estão baseadas no modelo de atenção humanizada e centralizada, centradas na integralidade do sujeito, né? E elas buscam estimular os mecanismos naturais de cura do próprio indivíduo, do seu próprio corpo, com o objetivo de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, e são baseadas em tecnologias eficazes, seguras, que têm foco na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Essa frase não é minha, isso está no glossário temático do Ministério da Saúde, onde a gente tem uma definição sobre o que são as práticas integrativas. E para que essas práticas sejam ofertadas no Brasil, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, a gente tem alguns marcos legais. O primeiro desses marcos é a Lei 8080/90, que a gente chama de Lei do SUS, ou Lei Orgânica do SUS, que é a lei que disciplina a oferta de saúde no Brasil e que, via de regra, dá as normas para o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Foi lançada no ano de 1990 e nesse mesmo ano saiu a política 8142. A 8142 é uma política complementar a essa política, a 8080/90, né? E é uma política que vai falar um pouco mais de como a população pode participar nos seus fazeres e nos seus desejos em saúde, né? Como é que a população opina sobre que saúde é essa que é ofertada. E também para disciplinar quem paga a conta, né? Porque isso não ficou claro na primeira política, na 8080. Outra política importante para as práticas integrativas, é claro, é a Política Nacional de Práticas Integrativas, que foi promulgada pela Portaria 971, do ano de 2006, e também no ano de 2006 saiu o Decreto 5813, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, porque aqui no Brasil essa política é separada da política de práticas integrativas. Tem uma política própria, tem a Anvisa, tem regras e instruções normativas específicas. Então, a gente tem hoje no Brasil 29 práticas integrativas. E hoje a gente pode falar do Ayurveda, que foi incluído nessa política no ano de 2017. Alguns estados já têm também a política estadual de práticas integrativas. Então, aqui na Bahia, a gente já tem o que a gente chama de PEPIC, que é a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Ela foi publicada a partir da Portaria 521, no ano de 2016, instituindo a comissão que ia criar e implementar essa política, e a partir da resolução do Conselho Estadual de Saúde número 22 de 2019 foi aprovada a nossa política estadual de práticas integrativas. Então, a partir do ano de 2019, a gente já tem uma política estadual aqui no âmbito do nosso estado aqui na Bahia. E aí você tem que procurar aí no seu estado como é que funcionam como é que foi disciplinada a política nacional, né? Se já existe uma política estadual, porque a gente vai do macro até o micro, né? E aqui em Salvador, né, na cidade onde eu tô falando para vocês, a gente também já tem a política municipal de práticas integrativas e complementares, que é chamada de PMPIC, que foi publicada no ano passado, 2024, a partir da Lei 9.783 de 2024. E ela veio com a finalidade de promover as ações e promover os programas que possibilitem acesso, formação de recursos humanos, enfim, de toda uma forma de ofertar as práticas integrativas aqui dentro da cidade de Salvador. E para que as práticas integrativas sejam ofertadas no Brasil, elas precisam estar registradas, né? Primeiro, a instituição, a unidade de saúde, seja ela qual for, tem que estar registrado no CNES, que a gente chama de CNES, que é um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Esse cadastro nacional, ele vai dizer quais são as habilitações daquela unidade de saúde. E aí tem que estar cadastrada a unidade que você quer ofertar a prática, ou que você quer saber se oferta prática, ela tem que ter o código 134. Esse código é o código que dá acesso, que dá permissão para que aquela unidade de saúde possa ofertar
as práticas integrativas. E aí também dentro do CNES, quando você aperta para qualquer uma das 29 práticas, você vai ter o termo, né? Por exemplo, tratamento ayurvédico. Quando você clica, ele abre e vai te dizer o que é, como é que é ofertada, qual o nível, né? Se é na atenção primária, se é na média complexidade, se é no hospital, onde que pode ser ofertada essa prática, quanto que ela custa pro cofre, né? Pro SUS, para que idade, para que público, tá tudo disciplinado direitinho dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde também. E como é que funcionam essas práticas integrativas no Sistema Único de Saúde? Essas práticas, elas podem ser classificadas de algumas várias formas. Uma boa ideia, por exemplo, é como método de tratamento. Então, por exemplo, a fitoterapia, as plantas medicinais são um método de tratamento. A gente também pode colocá-las como cuidados manuais. Algumas dessas práticas são cuidados manuais, como acupuntura, quiropraxia, osteopatia, isso tudo são cuidados manuais. Tem as terapias de corpo e mente, como tai chi, como yoga, né, que são a bioenergética, que são práticas que alinham o corpo e a mente. Tem as terapias de grupo, como a terapia comunitária integrativa, que de verdade é a única que é nascida aqui dentro do Brasil, foi criada no Ceará pelo professor Adalberto Barreto. E também tem os sistemas médicos complexos, que são o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a antroposofia, a homeopatia e a nossa medicina contemporânea. Então, o que são essas racionalidades médicas? As racionalidades médicas são um conjunto que é estruturado e hierarquizado, né, integrado, que precisa de contemplar 5 dimensões, né? Então, essas práticas, esses saberes, eles precisam alcançar essas 5 dimensões para que seja considerada uma medicina ou para que seja considerado uma racionalidade médica. Então, precisa ter uma morfologia, né? Uma forma de descrever a morfologia humana, que na nossa medicina contemporânea a gente chama de anatomia. Tem que ter uma forma de explicar a dinâmica vital, né? Como é que o corpo funciona, que na nossa medicina contemporânea a gente chama de fisiologia. Tem que ter um sistema de diagnóstico, para dizer se a pessoa está doente ou não está doente. Tem que ter um sistema de terapia, para saber quais são as formas de cura. E tem que ter uma doutrina médica, que explica o que é a doença, ou adoecimento, a origem, a causa, a evolução, as formas de cura. Contemplando essas 5 dimensões, emerge uma sexta dimensão que a gente chama de cosmovisão, ou de cosmologia daquela racionalidade médica. Então, por exemplo, na nossa medicina contemporânea, a cosmologia é a física newtoniana. Então, se você é profissional de saúde ou pessoas que são profissionais de saúde, vão estudar muitas coisas a partir de uma comparação com a física newtoniana. Então, a gente estuda sistemas de alavanca, quando a gente vai estudar a mandíbula ou estudar o braço, tudo isso é baseado em sistemas semelhantes aos que foram propostos por Newton na fisiologia newtoniana, na física newtoniana. A morfologia, como eu já falei, é a anatomia. A fisiologia é como a gente explica o funcionamento do corpo. Para outras medicinas, esses conceitos são diferentes. Então, por exemplo, para a medicina tradicional chinesa, a doutrina médica as teorias do Yin e Yang e a teoria das 5 fases. E a fisiologia, por exemplo, vai considerar o Zhang Fu. Na medicina homeopática, a cosmologia da medicina homeopática, ela é mais alquímica, né? Então, ela é baseada em outro conceito que não é a física newtoniana, assim como o Ayurveda. O Ayurveda também contempla essas 5 racionalidades a partir de um outro lugar. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar como que se estrutura a racionalidade médica do Ayurveda e como é que ele enxerga essas 5 dimensões. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode deixar aí que a gente busca para tentar te ajudar, te guiar e te fazer entender cada vez mais, certo? Beijo e até a próxima!